Boa noite, meu nome é Shane. E hoje nós vamos falar sobre ser discipulado e discipular. Nosso série Valores, dando continuidade, tem 12 desses valores que vamos estar passando durante esse ano. Então hoje à noite vamos falar sobre esse valor, de ser um discípulo de Jesus Cristo e passar isso adiante para outras pessoas. Quero começar o assunto falando sobre essa pergunta, e talvez eu testei em bastante pessoas, então talvez você é uma delas, então não grita a resposta ainda, né? Ou talvez você esteve aqui de manhã, mas essa pergunta eu fiz para muitas pessoas e eu ganhei sempre a mesma resposta, mais ou menos. Então, o que é o oposto de frágil? A maioria das pessoas dizem o oposto de frágil é alguma coisa parecida com uma pedra, né? É algo que seja duro, resistente. Talvez resistente é a maior resposta que eu recebi. Em inglês disseram hard, né? O que é o oposto de frágil? Agora, para ajudar a gente a chegar numa resposta, claro que essa não é a resposta que eu estou procurando, senão eu nem teria usado a ilustração. Mas a ideia é que a gente pensa que é. Qual é a diferença? O que acontece quando você bate numa coisa frágil? Quebra. E se você bate numa pedra ou uma coisa resistente, uma coisa dura, o que acontece? Se é com a tua mão te machuca ou pelo menos resiste, né? A coisa não quebra. Então isso não chega a ser exatamente o oposto de frágil, porque o oposto de frágil seria você bate numa coisa e ela fica mais forte. Resistente é só meio do caminho andado. Então existe até uma história assim na antiga Grécia aí de um dragão de 9 cabeças. E quando você cortava fora, é Hidra o nome. Alguém se lembra dessa história aí na escola? Hidra. Aí quando cortavam fora a cabeça, uma das cabeças de Hidra, o que acontecia? Voltava 2 cabeças. Então esse é um símbolo que a gente chama de antifrágil. É o oposto de frágil. Não é só resistente, mas tem coisas que se beneficiam com as pancadas. Isso está vindo talvez você lembra do Incrível Hulk. Agora, quem é da minha idade lembra aqui do David Banner, né? E a gente torcia para que alguém batesse nele. Bate para ver o que vai acontecer. Bate, você vai ver que vai aparecer o Lou Ferrigno, que é o ator que fez aí o Incrível Hulk nos anos 80. Mas ali era uma situação antifrágil, uma situação onde as coisas ficavam melhores para aquela pessoa quando ele tomava uma pancada, porque a reação era tão incrível. O livro que eu tenho lido, até eu admiro que esses dias eu estava vendo a Michelle, muitas vezes ela me acompanha nas leituras, livros que têm a ver com teologia ou a Bíblia, mas eu vi ela lavando louça e ela escutando em audiobook Antifrágil, que é um livro, não é livro cristão. Não estou aqui recomendando você sair comprar o livro, na realidade ela é muito profunda, é um livro de filosofia, de análise sobre uma visão do mundo, onde tem coisas, por exemplo, diz aqui, algumas coisas se beneficiam de choques. Eu estudei muito essa palavra aqui para ver se eu conseguisse falar. Volatilidade. Fazendo a alfabetização com o Márcio, né? Aleatoriedade, desordem, estressores, amo aventura, risco e incerteza. Eu pensei no reino de Deus aí, né? Coisas que são melhores com incerteza. Está falando de um cristão aí, um seguidor de Jesus, que ele está sempre seguindo a Deus, não sabe no que é que vai dar, vai por fé e Deus faz o milagre e dá certo. Não há palavras para exatamente o oposto de frágil, mas vamos chamá-lo antifrágil. Quando eu comecei a pensar nesse conceito, que na realidade é um conceito no mundo de finanças e tantas outras áreas, que tem algumas tem reações que acontecem, por exemplo, na antiguidade, onde as pessoas morriam envenenados, né? Tipo a mãe de Nero, foi conhecida por uma mulher que começou a tomar um pouquinho de veneno. Então aquele pouquinho de mal deu para ela imunidade. Então quando o filho tentou, o próprio filho tentou envenenar a mãe, ele não conseguiu porque ela já estava com imunidade. Então a questão aquele mal foi criando para ela antifragilidade. Mas deixa eu ver se eu consigo descrever em um termo mais simples.
o que é antifrágil? Notícias são antifrágeis. Aqui temos uma notícia, deve ser verdade, né? Que a Hillary, lá atrás, adotou um bebê de alienígena. Não sei, tá impresso, deve ser verdade. Mas quando você vê assim uma calúnia, uma coisa que talvez seja completamente contra a verdade e ataca você, é interessante, se você não reagir para aquilo, e se você não deixar que aquilo te abale, muitas vezes a tua reputação melhora. Eu tenho visto isso. Eu me lembro, um tempo atrás, eu estava sendo caluniado, e uma mentira estava sendo falada sobre mim, e eu estava muito nervoso sobre isso, muito triste. Fui falar com o Tércio, e o Zé Luiz também estava naquela reunião, e o Tércio disse para mim o que ele talvez falou para muita gente, já pregou sobre isso: Shane, você cuida do seu caráter, deixa Deus cuidar da sua reputação. E realmente é interessante, foi o Sêneca, né, o romano filósofo, que disse: reputação é uma coisa que, quando você destrói ela tentando melhorar, você destrói ela tentando guardá-la. Mas quando você não se preocupa muito com ela, você já tem uma boa reputação. É interessante, a informação ela é antifrágil, porque quando você não deixa aquela mentira te conduzir, muitas vezes você se torna mais reconhecido e mais respeitado por causa da mentira que você sobreviveu. Outra coisa seria tipo o livro. Isso é um exemplo dentro do próprio livro antifrágil. Se você conseguisse, como autor, fazer que o seu livro fosse banido pela Igreja Católica, talvez seria um clássico, né? Que nem esse livro aqui, que ficou 100 anos banido pelo Vaticano, e aí, claro, virou um grande clássico de literatura. E o autor diz assim, meio irônico: mas o único problema é muito difícil conseguir que seu livro seja banido. Mas livros banidos são muito mais vendidos do que o livro que não é. E dessa forma, então, os livros, talvez algo banido se torna antifrágil. Mas eu quero trazer isso para dentro do contexto da igreja. Tenta dizer assim: Bíblias no nosso país não pode ter. Alguém vai fazer a missão da vida deles, levar a Bíblia lá para dentro. E realmente, temos o livro, não sei se ainda tem mais um. Foi. Tem que encomendar então, mas esse livro tem sido um grande impacto para a nossa família, do irmão André. Conta a história de como jovem, que ele estava procurando uma missão para a vida dele, e Deus conduziu ele para levar Bíblias para dentro da antiga Rússia, aquele bloco ali totalmente fechado, né, de todos aqueles países, Ucrânia, e ele levava Bíblias ali, podendo ser preso, e fez um ministério de portas abertas, nasceu ali, porque tentar banir a palavra de Deus, você vai ver como a palavra de Deus é antifrágil. Ataca isso e vê o que acontece. Só cresce, só multiplica. Não só a palavra de Deus, mas tenta banir igreja na China. Nós sustentamos 2 missionários que estão na China. E uma delas vai lá de motinho assim, para uma vila dos Lemi, e ela traduz as histórias da Bíblia lá, e a missão da vida dela é fazer aquilo que o governo chinês está tentando banir. Por quê? Porque o evangelho de Deus, ela é antifrágil. O mais que ela é atacado, ela mais forte fica. Não só isso, mas pensa assim: Satanás matou um filho de Deus. Ele ressuscitou, agora tem milhões de filhos de Deus. É isso aí, ele matou um filho de Deus e agora tem milhões de filhos de Deus. A pior coisa que Satanás fez foi isso. Nós descobrimos que quando nós estamos de joelho, a gente fica mais alto. Quando somos atacados, nós ficamos mais fortes. O reino de Deus, eu lembrei muito do reino de Deus quando eu comecei a estudar sobre essa questão de antifrágil. Por quê? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me mais nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. Aqui, um valor nosso é ser discipulado e discipular pessoas, porque o reino de Deus, o mais que é atacado, ela mais cresce. Um discípulo é bem diferente do que um prédio feito de pedras, que é frágil. Catedrais, como Notre Dame, eles são frágeis. Passa uma bomba lá e destrói o negócio. Você mata um seguidor de Jesus,
vem mais 1000 atrás deles, inspirados pelo testemunho. E é o que aconteceu com a minha família. Talvez você se lembre dessa história. Já falamos aqui várias vezes dos 5 missionários que morreram em Equador nos anos 50. E esses 5 missionários, eles foram entrar em contato com aquele povo Auca, que nem o governo equatoriano tinha coragem de entrar em contato. Todos os enviados do governo estavam sendo mortos por esse povo. E foram esses missionários, fizeram contato e finalmente eles iam levar o evangelho e todos eles morreram por lança no mesmo dia. Numa praiazinha onde eles conseguiram aterrissar o avião deles. Só que depois dessa morte, as esposas do Jim Elliot e de Nate Saint, as esposas entraram naquela vila, levaram os filhos foram criados lá e a vila inteira começou a entregar a vida a Cristo. E hoje você pode ouvir palestras do filho do Nate Saint, que é o Steve Saint, com o Mackay, o índio que matou o pai dele, que se tornou discipulador e ele chama o Mackay de pai, pela graça de Deus. A pior coisa que o inimigo aprontou foi matar esses 5 missionários. Deve ter ido 5.000 missionários para o campo por causa da história deles. E meu pai foi um deles. Com certeza 50.000 pessoas já entregaram a vida a Cristo por causa da história deles. Porque o reino de Deus, por causa que Deus não escolheu pedra e nem tempo, Ele escolheu evangelho, informação, notícia e discípulo, pessoas. O reino de Deus é antifrágil, porque o mais que Satanás nos ataca, mais crescemos em nome de Jesus. E você está aqui hoje, porque Deus quer te dar essa promessa também. Quando você está fraco, você pode estar forte. Porque não é nossa força, é a força do Espírito em nós. Ser discipulado e discipular. Vamos entrar nesse assunto. Eu escolhi um texto, orando sobre o texto, assim, Deus, tem tantos versículos que a gente podia usar para falar sobre o valor de discipulado. Então Deus me conduziu aqui para 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Pode abrir a sua palavra aí, junto, olhar no telão. Portanto, você, meu filho, já começa ali. Paternidade espiritual já vem de primeira. Que é um assunto muito importante a gente entender aqui, o que a gente acredita. Nós acreditamos nos princípios de uma paternidade espiritual. Não numa coisa que uma pessoa tem controle sobre a vida do outro. Não numa obrigação de alguém, de uma forma mecânica, ter que chamar alguém de pai que não tem nenhuma relação ali de pai e filho. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em um amor de pai para filho, primeiro dentro da família mesmo. Meu primeiro discípulo está sentado bem ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para trás. 1, 2, 3, 4 cadeiras para lá. É meu primeiro e maior discípulo, o nome dele é Gabriel, está bem ali, ó. Meu filho, isso aí. Eu tenho grandes expectativas para a tua vida, Gabriel. Mas aí eu tenho aí o privilégio de caminhar com mais 14 homens. E eu tenho o desafio de tratar eles com amor de pai, entendendo que alguns têm 15 anos mais que eu de idade. Mas eu não estou sozinho. Eu tenho alguém investindo na minha vida, que eu posso me apoiar. Então a paternidade espiritual, em vez de se perder nos detalhes, mas alguém vai controlar a minha vida. Não, a gente não acredita nisso. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você tem gerado filhos espirituais? Em vez de talvez se perder nas perguntas do que a gente não acredita aqui, vamos para o que a gente acredita. Tem alguém nesse planeta Terra que vai chegar diante de Deus e dizer, olha, eu estou aqui por causa... E aí usar teu nome? Ou você vai chegar diante do Senhor um dia e nunca ter gerado um filho espiritual? Eu roubei alguns textos aqui da nosso estudo para adultos solteiros. Então alguns adultos vão se lembrar desse estudo. Mas a gente falando sobre como a Bíblia tem esse contexto de que mais são os filhos do solteiro do que os filhos do casado. Olha só. Em Isaías 53, nós não vamos ler todo esse texto, mas só o que está em vermelho, está falando sobre a promessa da vinda do Messias, que é Jesus. Jesus não foi casado, não acredita lá no Código da Vinci ali, não tem nada a ver, que é uma ficção bem elaborada, mas é uma ficção. E aqui diz assim, ele verá a sua prole. Está falando que Jesus, o Messias, vai ter descendência. Quem são essas descendentes de Jesus? Quem tu acha que são os filhos espirituais do Messias?
Nós somos filhos dele. Nós entramos na família por causa dele. Não só isso. Isaías 54, 1 a 3 diz assim: cante, ô estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto. Pensa só naquela cultura onde ser mãe era tão importante. Ser mãe era você ter a possibilidade de fazer parte da linhagem do Messias, ou de gerar um herdeiro para o seu marido. Então ele está dizendo, olha, cante, seja alegre, você que nunca teve um filho e não pode ter filho, porque mais são, diz aqui, ó, mais são os filhos da mulher abandonada do que é daquela que tem marido, diz o Senhor. Como é que uma mulher que é abandonada, que é estéril, vai ter mais filhos do que... É simples. Leva 9 meses para ter um filho que nasce, normalmente, né? 9 meses. Em 9 minutos você pode compartilhar a sua fé e trazer alguém para acreditar no Deus vivo. Em 9 segundos aquela pessoa pode fazer uma oração de entrega da sua vida e ser gerado espiritualmente. Todo mundo aqui pode gerar muitos filhos espirituais. E não só isso, diz aqui em Isaías 56, esses filhos trazem um memorial melhor. Quer dizer, eu não troco o memorial de ter Camila e Gabriel como meus descendentes por nada. Mas diz Deus ali que um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Está dizendo, olha, aqueles que geram filhos espirituais têm a promessa daqueles filhos o receberem na eternidade. E eu quero dizer que essa questão de paternidade espiritual começa lá no Velho Testamento. Aí vem para o Novo Testamento, Jesus ensinando Nicodemos sobre o que é ser um seguidor dele mesmo, o que é ser salvo. Ele fala aqui sobre nascer de novo. Tem que ser gerado espiritualmente um nascimento de novo. Mais adiante, Paulo diz assim: estejam certos de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Abraão já tinha morrido há muito tempo. Mas o legado de fé de Abraão é aquelas pessoas que levaram aquelas novas pessoas a crer em Jesus. E eles entraram como descendentes de Abraão. São filhos gerados já como adultos. Aí em 1 Coríntios, Paulo fala sobre como ele gerou filhos espirituais. Olha só, embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Tem alguma dúvida que o assunto de paternidade espiritual é bíblico? O que não é bíblico é essas aberrações assim de pessoas querendo mandar um no outro, querendo criar sua própria pequena seita para poder ser um pequeno Hitler na vida. Nós não acreditamos nisso. Seja livre. Mas saiba que a ideia de investir na vida de outra pessoa o Evangelho e fazer parte dessa jornada deles se tornarem filhos de Deus, isso é muito bíblico. E o convite é para fazer parte. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: como uma mãe que cuida bem dos próprios filhos. Ele diz, olha, ele até se compara com uma mãe. Ele diz, olha, é que nem uma mãe, eu quis cuidar de vocês, eu tinha peso na minha alma sobre vocês, porque eu orava para vocês. E um discipulador é uma pessoa que ele tem a vontade que nem um pai tem, ou de uma mãe, para ver aquela pessoa ter uma vida de sucesso. Ter uma vida que vai dar certo espiritualmente. Então muitas vezes a gente vê pessoas resistindo a algo que talvez não entendem. Você resistiria a alguém que quer investir na sua vida para torcer para você, orar por você, te ajudar a ser o melhor seguidor de Jesus que você pode ser? E como se fosse uma mãe cuidando dos próprios filhos. Não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Ele diz, olha, eu não só entreguei o Evangelho, entreguei a minha vida para vocês. Paulo falando sobre gerando filhos espirituais. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça. Se você vai gerar filhos espirituais, você tem que ter algo para oferecer. Tem que ter a graça que só Jesus pode dar. Se não tem isso, não tem nada para dar. Talvez informação, talvez tu fez seminário, pouco adianta. Informação, se você não tem a graça de Deus ali para levar isso no coração de alguém. Então, nós precisamos malhar com a graça. Você treina com graça para ter mais para oferecer? Ele diz, olha, fortaleça-te na graça.
Como é que alguém vai se fortalecer na graça? Bem, começa você experimentando graça. Se você não experimenta, sabe por quê? É porque você não confessa. Todo mundo que experimenta graça é porque eles mesmos confessam o que precisam. Eles falam para outro ser humano, olha, eu rateei essa semana, e aquele ser humano olha, ora por ti e te oferece graça. Aí você recebeu algo que você vai poder oferecer para os outros. Quando eu vejo alguém que está sempre julgando o outro, apontando o dedo, é certo que essa pessoa não está passando tempo com Jesus. Não estão passando tempo, não estão confessando a sua própria vida. Tem pecado escondido aí. Julgador tem pecado escondido, porque quem recebe graça pode depois oferecer graça. Então Paulo diz, olha, meu filho, fortaleça-te na graça, malhe com graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, eu usei o vaso para falar sobre integridade, porque ele está dizendo, olha, Timóteo, Paulo falando para o seu filho, lembrando que esse é o último livro que Paulo escreveu, né? Ele escreveu esse aqui e ele já está com a data marcada para ser executado. Então são palavras de um pai para filho, muito importantes, porque ele é de saída. Ele diz, Timóteo, você me ouviu falar. Então, outras palavras, Paulo não teve a timidez para falar o que tinha que ser falado. Não só me ouviu, mas na frente de muitas testemunhas. Pessoas que podiam me cobrar para ver se eu estava vivendo aquilo que eu falei. E eu usei o vaso ali porque integridade, talvez o vaso seja o melhor exemplo bíblico de integridade, por causa que a questão de sincera vem dessa história. Vocês se lembram dessa história de sincera, de onde vem a palavra sincera? É que vasos eles vendiam nas feiras e tinha rachadura, às vezes, no vaso. Aí eles botavam um verniz, mas antes botavam uma cera ali naquela rachadura. E aí, verniz por cima, parecia que um vaso inteiro. Mas um vaso sem cera, que seria sincero, é um vaso que era íntegro. Não tinha nada escondido ali. E Paulo estava dizendo, olha, você me ouviu falar na presença de muitos testemunhos aquilo que eu falei para você. Eu posso ser cobrado a qualquer momento aquilo que eu falei. Não foi escondido. Suas palavras são intencionais e íntegras para as pessoas que você quer acompanhar espiritualmente? Ou você tem aquelas conversas rasas para que eles não venham entrar na tua vida? Versículo 2b. Segunda parte do versículo 2. Confie a homens fiéis. Primeira parte que nós vimos foi por quê? Por que discipulado? Por que ser discipulado e discipular pessoas? Bem, porque Deus construiu o reino dele para ser antifrágil. Para que, através do discipulado, pessoas fossem atacadas, eles ficariam mais fortes no espírito. Como? É o que nós estamos vendo agora. Como nós vamos ser discipulado e discipular? Bem, entendendo que Deus nos chamou para paternidade espiritual, nós vamos nos fortalecer, malhando na graça, e nós vamos ser íntegros, falando abertamente aquilo que Deus nos dá para falar. Agora, no dia a dia do discipulado, como é que isso funciona? Bem, o Paulo diz assim, confie a homens fiéis. A palavra confie quer dizer depositar. Deposite na vida de pessoas aquilo que foi depositar em você. Confie. Que sejam também capazes de ensinar a outros. Você tem depositado, alguém tem depositado em você? Você tem depositado em alguém? Eu fico pensando como tem sido muito legal ver nesses anos aí que Deus tem me dado a bênção de ter o Tércio na minha vida, e outros também, outra coisa que a gente acredita aqui sobre discipulado. Nenhuma pessoa é suficiente para tudo que a outra pessoa precisa. Aliás, é só Jesus que a gente precisa. E aquela pessoa que é o discipulador é uma maneira que Deus vai usar para te levar para Jesus. Ele é a fonte de tudo. Todo discipulado deveria estar levando a pessoa para Jesus. E quando alguém vem depositar na minha vida, esse depósito ela precisa ser passado adiante. Imagina você tendo um banquinho ali, né? E você só deposita e nunca sai uma moeda vai encher, vai transbordar e as pessoas vão poder ver. Não, essa pessoa é egoísta, só recebe, nunca dá nada.
Ou imagina alguém querendo depositar na tua vida aquele porquinho, né, com a fresta, e você bota durex. A pessoa não consegue botar a moedinha. Por quê? Porque você não quer, talvez o orgulho, o nome da durex é orgulho. Ninguém consegue depositar na tua vida. Você já sabe tudo. Tem alguém que deposita em você? Você deposita em alguém? Eu estava falando com os Maidanas, nosso discipulado dessa semana, e eles estavam compartilhando como algo que nós falamos para eles, que a gente também recebeu, que é que começa o teu discipulado com a palavra. O que Deus te falou hoje? Eu não falo mais assim, o que Deus te falou, porque às vezes eu recebo uma palavra do ano passado. E se não falar hoje, daqui a pessoa, não, mas hoje eu não tive realmente um tempo com Deus. Ah, tá, então ontem também não. A pessoa vai se confessando ali. Mas é mais para a pessoa ter aquele desafio de ter alguma coisa na palavra para falar quando a gente conversar. E os Maidanas começaram a fazer isso com todos os seus discipulados também. O que Deus te falou hoje? E no nosso tempo juntos, nós 4, ninguém escapou. Nós 4 cada um queria mostrar o que Deus tinha falado hoje. Foi sexta-feira à noite, né? E eu fui por último. Eu pensei que ia acabar o tempo, eu não ia conseguir falar o que Deus tinha me falado. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Ensinar outros. Olha só, isso se chama 4G. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo está dizendo, confia a outros. Não só qualquer outro, mas outro vai poder confiar a outro. Então existe um grande desafio em quem você escolhe discipular. Às vezes as pessoas, Xênio, então eu quero ser discipulado. Olha, tá, mas sabe que Deus está nos chamando para discipular pessoas que vão discipular outros. Imagina se você está recebendo depósito há muito tempo, mas você não deposita em ninguém. Na saída do culto hoje de manhã, um casal aqui me chamou para a janela do carro desse Xênio. Já aconteceu. Na saída, faz tempo que nós estamos sendo depositados, mas na saída nós encontramos um casal que nós vamos depositar neles. Na saída aqui. E com certeza vai acontecer hoje à noite também. Mas eu queria convidar a Michele para vir aqui e junto com André e Cid, que são um casal que a gente deposita na vida deles já há 10 anos. É um presente de Deus para nós, esse casal. Quando a gente fala ali do 4G, nós estamos falando sobre, no mínimo, o que o Paulo estava descrevendo, 4 gerações. Você discipular alguém, que vai discipular alguém, que vai discipular alguém, e com certeza, com cada um tendo esse objetivo, o negócio vai até a volta de Cristo. Mas queria dizer para vocês, vocês sabem como é um privilégio a gente caminhar com vocês. Vocês são como filhos nossos. Realmente a gente já tem essa intimidade muito profunda. E eu queria, Michele, como é que tem sido caminhar com esse casal aí abençoado? Tem sido uma grande bênção, porque ver esse casal crescer e saber que realmente a gente faz aquilo de levar... hoje eu vou levar Jesus aonde que ele me levou. Vou levar você para onde Jesus me levou hoje. E tem visto crescimentos enormes na vida deste casal ao decorrer dos 10 anos. Mas o ano passado aconteceu uma coisa muito grande. E não só afetou vocês. Eu vi que afetou outras pessoas também que vocês lideram. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Bom, oi, igreja, eu sou o André. Oi, André. Bem, na verdade, a gente tem sido desafiado a crescer, né, ao longo desses 10 anos, desde o primeiro dia. E crescimento, né, a gente sabe que é uma coisa que traz transformação interna e isso causa desconforto, né, causa dor, causa irritação, causa muitas coisas. Mas a gente tem aprendido a beber de verdade, assim, do que nossos discipuladores querem nos ensinar e nos ajudar. E em agosto do ano passado, a gente teve um momento bem importante para nós, como casal, mas também como líderes, né? Que foi uma reunião que o pastor Shane, o pastor Tércio e o pastor Ranulfo, né, com as esposas, fizeram e nos chamaram justamente para falar, depositar na nossa vida, né, e falar sobre algo que a gente não estava enxergando e que precisava ser alinhado para o nosso crescimento. Num primeiro momento, aquilo foi um pouco surpreendente para mim. Nós estávamos em Gravataí, no mês seguinte, nós iríamos multiplicar as células, tinha uma festa pronta para acontecer, e a primeira pergunta assim, o que está acontecendo que não está crescendo lá em Gravataí?
E aquilo foi realmente um choque, mas não exatamente se tratava daqueles dias ali, mas era uma pergunta que tinha relação com a nossa vida, né, ao longo de um período de tempo, algumas situações que aconteceram e que estavam identificando isso, que não estava crescendo. E aquele tempo de falar sobre aquele assunto ali foi realmente difícil, mas foi um depósito muito importante na nossa vida e que depois trouxe crescimento, trouxe maturidade e isso tem abençoado a nós, né? Eu lembro agora, com muito amor e grato a Deus, porque alguém teve coragem suficiente para me dizer algo que eu não estava enxergando. E isso está refletindo no nosso ministério. Então, é uma bênção poder receber esse tipo de depósito e encorajamento. Para mim, realmente foi muito desafiador, né, ir para aquela reunião, mas antes disso nós já havíamos realmente entregado mais uma vez, nos colocado à disposição de Deus e a gente de crescer e também com decisões que a gente teve que sair dali, de ouvir coisas que nós precisávamos crescer e que realmente não foi fácil de ouvir, mas nós estávamos determinados a crescer diante daquilo que Deus estava nos chamando a avançar, né? E uma coisa que foi extremamente importante para sair dali e não deixar que os fantasmas, às vezes quando a gente está numa conversa difícil, você sai dali com muitas ideias do que você poderia ter falado, né? Quantas vezes a gente vai para conversas assim e naquele momento, de alguma forma, Deus não permite que você fale. E você começa a refletir sobre essas coisas e eu decidi naquele momento não levar essas coisas comigo. No sentido de não levar a minha autopiedade, ficar com pena de mim e das coisas. E eu lembro, agora ouvindo o André falar, eu lembro de duas coisas. Uma que eu falei de manhã, mas eu vou falar uma antes. Eu tenho muita necessidade de me justificar. E quando eu fui me justificar, o pastor Tércio olhou para mim e disse, Cid, você não precisa se justificar. A gente ama vocês. Tá, tudo bem. E aí, vamos lá. Mas a coisa mais importante que a gente viveu naquele momento foi realmente olhar os meus pais espirituais ali. Porque eu sabia que eu estava protegida e que alguém me defenderia a qualquer momento. E eu sabia que eles nos conheciam melhor do que o pastor Tércio. A nossa caminhada é menor, porque nós temos 10 anos juntos. E Ranulfo e Regina também muito recente, mas ver que o meu pai e a minha mãe eles conheciam a intenção do nosso coração, mas eles também queriam nos ajudar a crescer. E esse amor e saber que eu podia confiar nisso fez toda a diferença para a gente dizer, não, a gente vai crescer e a gente vai aproveitar o impacto para ficar mais forte. Claro, e muitos outros momentos além desses são sopão e só mais conversa bem agradável, né? Mas esse foi um momento impactante, né? E agora vocês também são pessoas que vocês recebem depósitos na vida de vocês, como nós recebemos. Vocês estão fielmente depositando na vida de outras pessoas. Nós escolhemos uma dessas pessoas para estar conosco hoje. Pode chamar eles aí? Chamar o Fernando e a Silvia Miranda. A gente tem caminhado com o Fernando e a Silvia desde setembro do ano passado, é isso? Tem sido... Fernando e Silvia, como é que é caminhar com esse casal aqui? Nós já sabemos, a gente gosta demais de caminhar com eles. São como filhos para nós mesmos, são filhos espirituais. E vocês, como é que é receber esse depósito na sua vida? Você veio para Montserrat já com uma jornada em Cristo há alguns anos. Então, desde setembro do ano passado, entendi, vocês estão caminhando nesse discipulado. Como é que tem sido isso, esse novo momento? Boa noite, igreja. Meu nome é Fernando. Como o Xene falou, a gente veio de outro ministério e já servindo a Cristo há uns 17 anos, mais ou menos. E quando a gente conheceu o André e a Cid, foi num momento bem delicado da nossa vida. E a gente pôde sentir um amor tão grande assim, que em todos aqueles anos atrás a gente não havia sentido. E eu me lembro que uma vez, logo que nós tivemos que conversar com o antigo pastor que estava onde nós estávamos antes, o André me disse, não, quando vocês forem lá, me liga que eu vou orar com vocês. E naquele dia, naquela tarde, quando nós fomos lá conversar, eu liguei, ele orou por nós no telefone, e aquilo
assim, trouxe para nós um encorajamento, a gente se sentiu tão amado, tão querido, tão acolhido naquele momento. E ontem também, numa outra situação que a gente precisava resolver, a gente já estava conversando nos nossos discipulados também que a gente tem. E ontem o André mandou uma mensagem também para mim, e eu estava bem temeroso, tanto eu quanto a Silvia, né? A gente estava bem temeroso com aquela situação. Mas depois que a gente ouviu aquela mensagem ali, aquele áudio, a gente se encorajou mais e a gente pôde entrar naquele local com o peito mais estufado, mais seguro de que Deus estava com a gente. Então, isso que o André e que a Cid passam para nós tem sido, sim, maravilhoso, porque a gente acaba se sentindo tão amado, tão querido, né? E eles têm depositado também em nós, né? E eu fico, em alguns momentos, um pouco temeroso, mas eu sei que maior é aquele que está com a gente, né? Então, essa segurança eles têm passado para nós. Andar com o André e com a Cid tem feito toda a diferença na minha vida, na minha família. E descobrir quem realmente eu sou depois de todos esses anos. E poder sentir esse amor que nós nunca tínhamos sentido dessa forma. Esse amor que está ali a todo momento disponível, né? Nós não conhecíamos isso. E é muito bom poder andar com eles, poder ouvir o que eles têm para falar. E vocês também estão depositando na vida de pessoas, né? Tem alguém aqui que vocês chamaram? Pode chamar eles para cá? Aderson e Noemi. Pode. Há quanto tempo você está caminhando com eles? O Ad e a Noemi a gente já conhece há bastante tempo, né? Acho que 6, 7 anos, mas nessa caminhada de discipulado faz alguns meses, uns 3 meses mais ou menos. Tudo bem, Aderson? Tudo bem, Noemi? Bem brevemente, assim, como é que é ter, vocês se conhecem, então são amigos há muito tempo, a gente vê com as idades aqui, né? Eu sou mais velho que o André, mas eu imagino que você talvez um pouquinho anos... Você é mais velho que ele? Um pouquinho? Não. Aqui vê que é discipulado da barba. Todo mundo tem que ter barba. Então a barba... Homem que tem barba não se sabe a idade que tem. Não chega um ano ali. Tá certo. Mas eu não sei, mas o que eu queria dizer é que são idades bem próximos. Bem próximos. Eu tenho alguns discipulados que são 15 anos mais que eu, e eu sou 1 ano mais velho que o Tércio, que é meu discipulador. E eu queria só fazer esse ponto de que vocês já se conheciam há tanto tempo, mas agora estão caminhando num discipulado intencional. E como é que tem sido a diferença entre aquela amizade que vocês tinham esse tempo agora, esse discipulado intencional? Eu sou o Aderson. Para mim fez grande diferença. É uma grande diferença. Até então nós éramos amigos. Convivíamos em outra igreja, convivíamos em casa, mas quando nós começamos a fazer parte do discipulado, nós começamos a mudar de amigos para família. Isso para mim é todo o diferencial. É todo o tratamento que você e eu, que nós temos, é familiar. É como um pai trata um filho, como um irmão trata outro irmão, uma mãe vai tratar uma filha e assim vice-versa. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Para mim também tem sido muito bom. Eu acho que isso é o reflexo da Michele na Cid, da Cid na Silvia em mim. E eu quero, a partir de mim, também ter uma pessoa um dia para poder discipular. Só que eu acho que ainda não estou pronta para isso. Mas, assim, a diferença de amigo e discipulador, eu tenho visto, assim, a Silvia sempre foi minha amiga, me ouvia, só que, assim, hoje ela tem um outro papel, não só de me ouvir, mas também de me ajudar, no sentido, assim, não, Noemi, isso não te pertence. Não, Noemi, não é por aí. Não que ela saiba mais do que eu, ou que eu... Há uma troca entre nós. E eu tenho sentido isso assim como um grande diferencial na minha vida.
E eu quero que não pare aqui, né? Que prossiga. Vamos agradecer a Deus por essa história aqui. Obrigado. Vocês podem sentar. Pessoal, eu sei que o André estava me falando, aí depois vocês podem confirmar aí. O Tércio, uma vez, a gente foi fazer um discipulado lá, e o Tércio me fez um prato muito legal. E era hora de comer, e ele fez todo o prato para mim primeiro. E eu estava lendo um livro que dizia assim, ó, líderes comem por último. Mas eu fui no discipulado, e ele fez o prato para mim e me serviu. Disse, eu vou fazer isso. Comecei a fazer isso. Aí eu me lembro que o André estava no discipulado da semana, fiz um prato lindo. Antes de eu comer, eu disse, ó, isso aqui é para você, isso eu fiz para você. E ele me disse que ele fez isso, eu acho, para o Fernando. Não sei se o Fernando também já fez adiante. Mas é uma maneira que Deus vai nos abençoando, a gente abençoa adiante, né? Então, qual será o seu legado? Tem gente que, tudo que é tipo de legado, né? Tem gente que quer ser conhecido como o cara que fez o maior hambúrguer do mundo. Guinness, esse aí é, Guinness. Eu não estou no Guinness. Quando eu era criança, eu pensava assim, meu pai, a gente sempre tinha o livro Guinness do ano. Já viu aqueles livros bem grossos, assim, coloridos? Cada loucura naquele livro. E aí tem o cara com Guinness, maior boca do mundo. Sabe, eu não tenho nenhum recorde Guinness. E talvez ninguém aqui tem. Mas eu quero dizer, o legado que nós escolhemos aqui na Monte Serra é deixar geração após geração impactado por Jesus. De que a gente não vai desistir porque em Cristo nós somos antifrágil. Nele nós vamos ganhar mais força quando somos atacados. Não vamos desistir, nós vamos investir aquilo que está sendo investido em mim. Eu vou investir em outras gerações que vão investir em outras gerações até a volta de Cristo. Você acredita nisso? Isso é um legado que vale a pena ter. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, o que te leva a desistir, Timóteo? Suporte comigo. Ele diz, olha, ele estava ali pronto para morrer pelo Evangelho. E ele está dizendo, Timóteo, esteja disposto, que nem eu, a ir até o fim. E quando a gente acredita, dizer aqui que a gente acredita no valor de ser discipulado e discipular, é que nós estamos dizendo, nós acreditamos que nós precisamos ir até o fim, de não desistir, de levantar pessoas, porque nós não vamos cair, nós não vamos desistir e deixar que o inimigo nos leve para outro caminho. Paulo diz assim, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Aí a questão ali é ser enredado com a vida civil. O soldado, ele sabe quem o alistou, ele sabe para quem ele vai prestar contas, então ele não deixa o mundo civil enredar ele. O que te levaria a ser enredado? Ser atrapalhado. Outra maneira de ver isso é aqui em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu acho interessante aqui, ó, tudo que nos atrapalha e do pecado. Muitas vezes o diálogo com o seguidor de Jesus é, não, mas isso não é pecado. Tu pode me provar que é pecado fazer isso? E como se fosse, a maior resposta é se é pecado ou não. Vamos entender dessa forma. Seguidor de Jesus, pecado não. Óbvio, mas te atrapalha? Nós estamos falando sobre outra coisa. Ser um seguidor de Jesus e você não consegue ir numa cela porque algo te atrapalha, esse algo não é um pecado. Livre-se de tudo que te atrapalha. Você, não, mas é pecado querer ver o jogo do Grêmio, do Inter, é pecado? Não, claro que não. Mas o que te atrapalha de ser tudo que Deus quer que você seja? É isso que está dizendo aqui, ó. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a resposta para um seguidor de Jesus para se livrar de alguma coisa? Pergunta assim, Deus, isso vai me atrapalhar para alcançar tudo que você tem para mim? Para deixar um legado de fé, de discipulado? Porque eu quero me livrar. Estamos rodeados. Outras pessoas deixaram seu legado para nós. Eles foram um sucesso.
E isso diz que nós também podemos ser um sucesso. Isso é discipulado. O que tem poder de atrapalhar você? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aí muitos têm se perdido no discipulado. Eu sei que eu fui criado numa igreja que as regras eram assim, ó, não pode ir para o cinema, não pode jogar com baralho, não pode, o cabelo, bem, eu nem adianta mais, mas naquela época o cabelo não podia ser comprido, né? Então, com certeza a barba não podia também. Então, a questão de regras, nós vivemos na graça. Nós vamos nos fortalecer nas regras, não. Nós vamos nos fortalecer na graça do Senhor. Mas então, o que é uma regra que é coerente com o exemplo de corredor que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, você tem que entender que hoje em dia talvez o maior exemplo seria antidoping, né? Pessoas que são desqualificados porque eles tomam drogas, né, para ajudar ali. Mas quando eu penso numa regra na minha vida espiritual, a regra tem um nome, Jesus. Ele é minha regra. Já que eu estou seguindo a Jesus, eu quero viver como ele viveu. Então, quando eu fico pensando na minha corrida, eu fico pensando, o que Jesus faria? Por exemplo, uma regra, ame seu inimigo. É muito mais salgado, Paulo, amar um inimigo do que ficar com o cabelo curto. Tu e eu nem teríamos problema com o outro. Mas amar inimigo é difícil, né? Não só isso, que tal humilhe-se na presença do Senhor? É muito difícil essa regra. Mas é o estilo de vida que Jesus nos deu. Essa é a nossa regra. E quando o Paulo estava falando sobre discipulado com Timóteo, diz, olha, corra da forma que você não vai ser desqualificado. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro. Então a primeira coisa que nós vamos entender que ser um discipulador e discipular alguém, ser discipulado é um trabalho árduo. Você vai ter que investir horas e energia e dinheiro e cansaço, e você vai perder sono, e você vai realmente ser como se fosse um pai. Quem tem filho se lembra como foi aquela primeira semana? Você trouxe aquela criança para casa e você ficou pensando, não dorme nunca de madrugada essas crianças. E aí, finalmente, está quase dormindo e você está aqui, ó, eu me lembro assim, né? Batendo na bundinha para sair os pum. E aí, vai dormir agora. Quase chegando no berço assim. Aí eu me lembro uma vez chamando Deus, misericórdia, Deus, misericórdia. Sabe que eu preciso pregar amanhã, deixa a Camila dormir. Aí depois passa aquilo ali, né, aquele tempo, aí vê o Gabriel, aí de novo. Olha, árduo, mas vale tudo. Eu não trocaria nada daquelas experiências, daqueles investimentos de corrida para o hospital e de oração para que melhore e de preocupação se ia chegar em casa. Não troco nada daquilo para a experiência de ser pai. E Timóteo está dizendo, olha, é como um fazendeiro, paciente, trabalho árduo, mas recompensador. Recompensador. Qual é a colheita que você procura? Qual a colheita que você está procurando na sua vida? O que vai determinar se a tua vida foi um sucesso? Se você procura uma colheita financeira, vou dizer assim, você vai chegar diante de Deus um dia, e eu duvido que alguém aqui vai chegar no Zuckerberg ou no Gates. Pode ser que chegue, mas alguém vai te ultrapassar. Se teu legado for de uma colheita de muito dinheiro, um dia tu vai ir e aquilo fica. Mas se o seu legado for de uma colheita de almas eternas, olha só o que diz, Jesus contou essa história em Lucas 16. Usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará
as verdadeiras riquezas. Você já está sendo fiel? As verdadeiras riquezas são almas eternas. Então você diz, mas ninguém me confiou uma alma ainda. Mas você é fiel naquilo que você já tem? Imagina o que você vai falar para uma alma se você não é fiel, talvez com o dinheiro que Deus te deu. Nós falamos antes sobre como Deus nos deu grande crescimento. Mas ainda falta, a gente foi 4 vezes maior a igreja, 2 vezes maior a entrada. Quer dizer que Deus quer trazer gente junto para fazer parte disso. E talvez Deus quer dizer para você, olha, eu quero te dar as verdadeiras riquezas, que é poder investir numa alma, mas você precisa ser fiel com sua família que tu já tem, com o seu tempo, sua agenda que tu já tem. Quem será dado as verdadeiras riquezas se não é fiel no pouco? Nós acreditamos que é um grande valor ser discipulado e discipular alguém. Não deixe a sua vida passar e você nunca ter depositado na vida de outro. Nunca ter aberto a oportunidade de alguém depositar na sua vida. E daí? Nós aprendemos um conceito interessante, antifrágil. Tem coisa que mais que bate, mais forte fica. Você pode usar isso no almoço empresarial amanhã, lá no buffet. Falar, ó, aprendi um negócio legal, mas que diferença vai fazer isso? Bem, eu quero te convidar a se entregar ao processo e o valor do discipulado. Deus, eu quero conhecer e oferecer paternidade espiritual. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para essa decisão. Eu quero conhecer, abrir minha vida, e eu quero oferecer paternidade espiritual. Ou talvez Deus te trouxe aqui para isso. Pai, me fortaleça na graça que Jesus dá, para que eu tenha graça para oferecer. Talvez para ti, e pelo contexto que você viveu até então, a religião é lei, é regra, é condenação. Nós não acreditamos nisso. E isso ninguém vai querer que você invista isso na vida deles. O mundo já sabe, já está condenado, não precisa mais um condenador. Mas talvez você precisa malhar na graça. Confessar a tua vida para alguém, confessar abertamente. Eu tenho um mentor que não é o Tércio é meu discipulador, mas eu tenho alguns mentores também. Como eu disse antes, a gente não acredita que uma pessoa é suficiente para qualquer pessoa. E esse mentor, ele é um missionário americano, filho de missionário, que nem eu, né? E ele e a esposa estão uns 10, 12 anos na nossa frente. O nome dele é Guy Key, talvez você já conheça, ele já esteve aqui. Ele mora no Rio, ele me liga todo mês, dizendo, eu já falei isso aqui nesse culto? Falei de manhã, né? Déjà vu, né? Eu tinha falado de manhã. Ele me liga todo mês para dizer assim, Shane, você já pagou tuas contas de cartão de crédito? Tá, obrigado, Guy. Valeu. Ele me liga porque eu submeti para ele essa área financeira porque eu quero vencer. Só que às vezes ele liga e eu vejo que eu não atendo. Porque está atrasado. E eu digo, não. A Michelle diz, o Guy aqui está ligando. Não atende. Eu vou lá pagar e depois ele vai ligar de novo. Oi, Guy. Não, está tudo pago. Graças a Deus. Se eu não abrir minha vida para o Guy, eu vou estar patinando sempre. Então, Pai, me fortaleça na graça. Eu posso oferecer graça para pessoas que atrasam no cartão, porque eu já fiz isso. E Deus está me dando vitória sobre isso. Me dê coragem para falar a sua verdade e a integridade para viver aquilo que eu falo. Quando eu penso em ser discípulo e discipular alguém, eu não quero que um dia eu chegue diante do meu filho como discipulador e ter que dizer, filho, aquilo que eu estou te falando, só que o pai não vive. Vou falar para algum membro aqui da igreja que Deus me deu o privilégio de investir na vida deles. Faça isso. E falar na frente de vários testemunhos, e um desses testemunhos voltar e dizer, Shane, só que tu não vive isso. Por isso que ser discipulado e discipular é o melhor nicho para você viver o sucesso na vida cristã. Porque você vai estar sendo investido, você vai ter o temor
de Deus de você ser autêntico diante daquelas pessoas que você está investindo. Se você não investe em ninguém, você está desprotegido, porque você não precisa ser o exemplo para ninguém. E agora? Vamos dizer que você diz, Jenny, então, estou dentro, eu quero tudo isso, eu quero ser íntegro, eu quero viver a paternidade espiritual, eu quero malhar na graça. Como é que eu vou fazer isso? Talvez Deus te trouxe hoje para decidir como você vai agir daqui para frente. Vou investir em um legado de discipulado, depositando em outros o que depositaram em mim. Vou abrir minha vida como meu discipulador e vencer o que me atrapalha como soldado de Jesus. Correrei com tudo que sou, submisso ao Espírito Santo, e receberei a coroa no final. Trabalharei apaixonadamente no reino de Deus, colherei frutos aqui e uma coroa lá, na eternidade. Imagino que Deus esteja falando para você que hoje é o dia de você se submeter ao discipulado. Dizer, Deus, eu preciso que alguém invista na minha vida. Agora quero falar para você que já é seguidor de Jesus, mas você quer ser um discípulo, você quer seguir, você quer ter alguém investindo na sua vida. Ou talvez você já é investido, mas você não investe em ninguém. E você quer começar a investir em alguém. E Deus falou contigo hoje à noite, sai do seu lugar, vamos orar junto. Deus vai fazer uma grande obra aqui. Deus, eu quero te agradecer por essa noite de vitória, tantas vitórias, Deus, tantas pessoas entregando a vida a Jesus. Vamos celebrar é só Ele. É só Ele. É só Ele que pode trazer vidas. É só Ele. Eu quero que você saiba que enquanto Deus abrir espaço para que a gente possa avançar, nós vamos avançar sem medo aqui nessa cidade. E não vai ser finanças que vai definir o que nós vamos fazer aqui na Montserrat. Nós temos aprendido isso com o Tércio e Martinha. Eu falei para o Tércio antes de viajar, Tércio, mas eu preciso ter fé que nem você. E Deus está nos dando. Eu estava orando, foi bem interessante. Estava orando ontem sobre as finanças da igreja, orando sobre amanhã, né, as finanças e tudo que Deus tem, um desafio. E eu disse, Deus, me dá fé, deixa eu crescer em fé, Deus. Aí o Ranulfo me ligou com um desafio financeiro. Ranulfo, eu interrompi a oração já com o desafio que já tem, né? E você me liga e eu orando, Deus, me dá fé para aquilo que já tinha desafio. Aí o Ranulfo me liga com mais um desafio. Ranulfo, é assim que a gente cresce, né? Quero que você saiba que você está entre pessoas que abrem vida. A liderança toda aqui tem discipulado. E a gente se discipula também entre nós, né? Mas você pode fazer parte disso. Imagina você, agora eu quero só imaginar, todo mundo aqui, imagina você e eu, chegando diante do Senhor um dia. E ali poder ouvir dele, de Jesus, dizer, olha, bom trabalho, meu filho, bom e fiel. Você fez discípulos como eu te mandei. Aí não vai interessar quanto eu tinha na conta bancária, não vai interessar que lugares que eu visitei, não vai interessar nada disso. O que vai interessar é se no meu pequeno e curto tempo que eu tenho aqui na terra, se eu investir na única coisa que é antifrágil para a eternidade. Aquilo que nem o diabo consegue destruir, que é o discípulo de Jesus. Eu quero ser discipulado e eu quero discipular. E você? Deus te abençoe. Tenha uma grande semana. Seja um discípulo e forme discípulos de Jesus. Amém.